E aí galera, beleza? Meu nome é Jorge Roniel e hoje eu tô aqui com vocês para a gente aprender um pouco sobre o DFS, ou o algoritmo de busca em profundidade. Vamos entender melhor o que ele é, o que é essa ferramenta aí, que pode nos ajudar a resolver mais problemas aí nesse mundo da programação e de maratonas de programação. Bom, o que é, né, o DFS? O DFS ele é um algoritmo utilizado para percorrer ou buscar elementos em estruturas de dados, como grafos ou árvores. Ele explora o máximo possível ao longo de cada ramo antes de retroceder. Ou seja, o DFS ele pode ser, né, usado em grafos, que é uma estrutura que contém nós e arestas, ou seja, um nó é conectado ao outro nó com aresta, e árvores, né, que também possuem nós e que também estão ligados ali. São visualmente são duas estruturas bem parecidas. Mais tarde eu já vou mostrar aqui para vocês um exemplo de um grafo, tá certo? Aí basicamente o algoritmo ele ajuda a gente a percorrer todo o grafo indo de profundidade, ou seja, a gente escolhe ali um caminho e vai até o final dele. E aí agora a gente vai ver qual a importância do DFS, né? O DFS ele é muito eficiente em termos de memória, porque ele utiliza o espaço proporcional à profundidade da árvore ou do grafo. A aplicabilidade dele também é boa, porque ele é amplamente utilizado em problemas de conectividade, de ciclos, de topologia de grafos e inteligência artificial também. E ele é essencial para entender algoritmos mais complexos, né, e nessa área aí da ciência da computação. Então vamos agora tentar dar uma clareada aí na mente de vocês, né, de como é que funciona esse algoritmo. Então a gente vai tentar mostrar para vocês aqui, eu vou tentar, né, mostrar para vocês aqui um exemplo na vida real. Imagine um labirinto. Imagine que você está em um labirinto e quer explorar todos os caminhos possíveis. Se você for ali, né, usar ali a mentalidade ali do DFS, vamos dizer assim, você vai explorar o caminho inteiro até o final antes de tentar um novo caminho. Ou seja, você vai entrar ali no labirinto e você vai seguir um caminho até chegar no final dele. Quando vê que não tem mais saída, você vai voltar e aí você vai ver se tem outra bifurcação, né, outro caminho para ir. Se tiver, você vai. Se não tiver, você volta e analisa de novo se tem, e assim por diante. Então, agora vamos ver como é que o DFS funciona, né? Ele vai começar no nó raiz de um grafo ou de uma árvore, e aí quando ele vai marcando ali como visitado. E aí ele analisa, né, se no nó que ele está, esse nó ele tem nós mais embaixo dele, né, a gente chama de filhos. E se tiver, ele vai verificar se ele já foi visitado. Se ele não foi, o algoritmo vai lá, visita, marca ele como visitado e depois verifica de novo se tem mais algum que não foi visitado. Ele faz isso aí até chegar no último nó de um ramo. Depois ele vai voltando ao anterior e verifica se tem mais filhos para visitar. Bom, imagine um grafo. Ó. Aqui a gente está vendo mais ou menos aí como é que um grafo é. Ó. O grafo ó, ele tem aqui os nós, né? E aqui essas linhas aqui são as arestas. Essa seta aqui a gente vai chamar ela de assim, literalmente um apontador. Ele vai apontar para onde a gente está mais ou menos aí no algoritmo, tá certo? Então a gente vai percorrer esse grafo aí usando o DFS. E aí, como eu disse, a gente vai usar também aqui uma coloração para marcar ali quando foi visitado, certo? E aí as colorações que a gente vai usar é branco, cinza e preto. Já vocês vão entender. Primeiro, né, o algoritmo começa marcando todos os nós de branco. Significa que nenhum nó foi visitado ainda. Então, agora a gente vai começar. Começamos aqui no nó raiz, né, o zero. E aí a gente marca ele de cinza. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai verificar se ele tem filhos que não foram visitados. Como vocês podem ver aqui, ele tem o 1 e o 2. Beleza, então agora a gente vai para o 1. Beleza, fomos para o 1.
Marcamos o 1 de cinza e depois verificamos de novo se o 1 tem filhos e se eles foram ou não visitados. Como a gente pode ver aqui tem o 3 e o 4. Agora ele vai para o 3. No 3, mesma coisa, ele verifica se tem um filho, né? Como a gente pode ver aqui tem o 7. Então a gente pinta o 3 de cinza e vamos para o 7. E aí de novo, verificamos se o 7 tem um filho, tem aqui o 10, vamos para o 10. Pintamos o 7 cinza e vamos para o 10. E aí beleza, chegamos no 10, né? Chegamos ali no final, no 10 a gente verifica, ele pinta o 10 de cinza e vê que realmente não tem mais para onde ir. Então o que é? Então isso significa que o 10 é o último nó. E aí para marcar ali que aquele nó não tem mais para onde ir, a gente vai pintar ele de preto e vai voltar ao nó anterior. Chegando no nó anterior, bom, o 7 só poderia ir para o 10. Então o 7 agora é que não tem mais para onde ir, né? Indo para frente não tem mais para onde ir. Então a gente vai marcar ele de preto também e vai voltar para o 3. O 3, mesma coisa, só tinha um 7 para ir. Como o 7 agora vai ficar preto, então a gente vai pintar o 3 de preto e vai voltar para o 1. Como vocês podem ver aqui, ó. Voltamos para o 1. Quando a gente chega no 1, a gente verifica de novo. O 1 tem algum filho não visitado? A gente pode ver aqui que tem o 4. Então vamos para o 4. Chegando no 4, a gente pinta ele de cinza e a gente verifica, tem mais algum filho para ir? Não tem. Então, mesmo papo, a gente volta para o 1 de novo e pinta o 4 de preto. E aí beleza, ó, como vocês podem ver aqui, a gente já percorreu metade do grafo, agora tem a outra metade. E aí vai ser o mesmo processo, a gente agora vai para o 2, vai pintar ele de cinza, vai verificar se ele tem filhos, e aí agora a gente vai começar a visitar os nossos filhos, né? Visitamos o 5, o 8, aí quando a gente chega no 8 a gente vê que não tem mais para onde ir, então a gente pinta ele de preto e volta para o 5. E depois para o 2. Mesma coisa aqui do outro lado. Vamos para o 6, para o 9. E aí voltamos. A gente pinta o 9 de preto, porque não tem mais para onde ir. Depois o 6 de preto, porque também não tem mais para onde ir. E aí voltamos para o 2. Bom, o 2 agora aqui não tem mais para onde ir, então a gente vai voltar para o 0. E depois o 0 aqui não tem mais para onde ir, a gente pinta ele de preto também. Então assim, a gente percorreu todo o grafo usando o DFS. Tranquilo, galera? E agora aqui, eu coloquei aqui um exemplo para vocês de como seria assim o código, né, do DFS. Agora vamos para o código. Aqui eu usei a linguagem Python. Primeiro aqui a gente tem uma função. O que é que essa função está fazendo? Ela está fazendo aqui, ó, a gente recebe o grafo, e aí para cada vértice no grafo, a gente vai pintar ele de branco, ou seja, a gente vai pintar todos os nós, né, vamos dizer assim, de branco. E aí tem essa variável pai aqui, ela serve mais para a gente ter um controle ali de quem é o pai do nó que a gente está, sabe? E aí aqui a gente coloca todos como none, né? Ou pode ser até null também. Esse graph.time é uma variável de tempo. Para que serve esse? Esse tempo serve praticamente para, vamos dizer assim, contar quantos passos o algoritmo deu, né? Para percorrer todo o grafo, a árvore. E também E aí também cada vértice ele vai ter um tempo, que é basicamente aquele momento ali que ele foi visitado, tá certo? E aí beleza, aí aqui a gente faz aqui, ó, para cada vértice, né, no grafo, se a cor do vértice for branca, ou seja, se ele não foi visitado, a gente vai chamar essa função aqui que é a DFS visit, né? Essa função aqui que ela vai receber o grafo e o vértice. E aí a gente vai setar o tempo do grafo, né, o tempo total. A gente vai somar mais um a ele. Depois a gente vai pegar esse tempo e adicionar ao tempo do vértice, né, que é para marcar ali o tempo que a gente encontrou ele. E a gente vai pintar ele de cinza, ó, como eu tinha mostrado anteriormente. E aí agora a gente vai
novamente verificar agora os vértices desse vértice que a gente está, ou seja, os filhos do nosso nó atual, tá certo? E aí a gente vai verificar aqui, ó, se a cor do vértice for branca, aí a gente coloca aqui o pai desse vértice sendo o atual, né, que a gente está. E agora a gente vai chamar a função de novo, que isso a gente chama de recursão, que é você chamar você chamar a função dentro da função. E aí a gente chama essa função passando o novo vértice com o mesmo grafo. E aí a gente vai percorrer todos os filhos. E aí quando a gente chegar num nó que não tem mais para onde ir, a gente vai printar ele de preto e vamos setar aí o número do grafo e do vértice, o tempo final do vértice. Tranquilo? Bom, então vamos praticar. Eu separei algumas questõezinhas aí e agora a gente vai dar uma olhadinha nelas, beleza? Bom, galera, então vamos aqui para a primeira questão. Questão aqui, família real. Basicamente essa questão aqui, ela conta aí a história de um rei que ia dar uma festa para toda a sua família, todos os seus descendentes. E aí ele queria fazer ali uma porcentagem de descendências que compareceram a essa festa, tá certo? A entrada dessa questão, ela consiste em 3 linhas. A primeira linha, ela vai conter 2 inteiros NM, que respectivamente o N é o número de descendentes e o M é o número de participantes na festa. A segunda linha contém N números, representando os pais ou mães dos N descendentes, em ordem crescente. Por exemplo, o primeiro número indica o pai ou a mãe do descendente número 1. O segundo número indica o pai ou a mãe do descendente número 2 e assim por diante. A terceira linha contém M números, identificando todos os descendentes que compareceram à festa. Aí a saída, ela consiste em números reais, com precisão de 2 casas decimais, indicando a porcentagem para cada geração dos descendentes daquela geração que compareceram à festa. Tranquilo? Então tá aqui os exemplos aqui de entrada. E agora vamos ver aqui como é que vai se comportar aí o nosso código. Bom, aqui está o nosso código. Eu vou, para ser mais rápido aqui, eu vou depurar e vou explicando aqui junto com vocês, tranquilo? Vamos aqui. Eu vou copiar aquela primeira entrada. Bom, vamos entender aqui o que está acontecendo, né? A gente tem a gente começa pegando aqui, né, os números de descendentes e os descendentes, né, e os participantes da festa. Depois tem essa lista de listas aqui que é as gerações. O que essa lista é, basicamente? Era o que a gente chama de matriz de adjacência. Para que ela serve? Ela serve para, por exemplo, estamos aqui olhando aqui o index 0. O index 0 significa o nó principal, o nó raiz. E aqui ele está recebendo dentro dele, temos aqui uma lista com o 3 e o 5. O que é que isso significa? Significa que o nó raiz está ligado ao 3 e ao 5. Tranquilo? Aí, por exemplo, você quer percorrer, né, o seu grafo. Você vai aqui do nó 0, tem o 3 e o 5, que são os dois filhos dele. Você vai primeiro para o 3. O 3, ele aqui já tem o 2 e o 6 como filhos, né? Você vai aqui para o 2 e o 2 já não tem nada. E assim, a gente, seguindo essa lógica, a gente vai visitando aí, percorrendo aí o nosso grafo. Aí aqui a gente declara essa lista aqui de visitados, uma lista de booleanos, de valores booleanos, ou seja, false e true. Só que no começo ela vai começar com tudo falso, tá certo? Aí depois a gente aqui pega aquela segunda linha, né, essa linha bem aqui,
que é dos descendentes que foram à festa, né? E aí o que a gente faz aqui? Nessas duas linhas aqui a gente tem um for, que para cada ID, ou seja, para cada descendente que compareceram aqui, a gente vai marcar true aqui no recebendo esse ID, por exemplo. Vamos mostrar aqui essa lista. Vemos aqui, ó, como temos aqui lista visitados, o 1 é igual a true porque tem gente vindo aqui do 1. Tranquilo, aqui é só para a gente ter uma noção aqui dos nós visitados. Aí agora vamos olhar aqui para o nosso DFS, né, que é a parte principal aqui da nossa solução. Temos aqui essas duas listas cheias de zero. Uma é para contar a distância do nó, por exemplo, do nó atual para o nó raiz. E essa aqui é para marcar a ocorrência de gerações que compareceram à festa. Tranquilo? E aí, como é que funciona aqui a nossa função? A função já começa recebendo um V, que seria, por exemplo, o vértice ou o nó. E aqui a distância dele para o nó raiz. Aí essa função aqui, o que ela vai fazer? Essa linha bem aqui. Ela vai, na posição da distância, ela vai colocar mais um. Ela vai somar mais um. Aí depois vai verificar se na lista visitados, se nessa lista aqui, o valor de acordo com a distância, ele é verdadeiro. Se ele for, então significa que aquela geração participou. Então a gente vai somar mais um aqui na lista de ocorrências de gerações. Aí depois a gente sai aqui e entra no for. Aqui é que a gente anda literalmente nos nós do nosso grafo. Aqui ó, a gente pega o nosso nó atual e aí o filho dele a gente já joga aqui na função de novo e soma mais um ao dist, né? Porque deu uma descida a mais na profundidade do grafo. E aí a gente chama aqui a função de forma recursiva, como eu já tinha mostrado antes no exemplo do código, para rodar a nossa função, né? Então vamos ver aqui como é que ele funciona, começando aqui do nó raiz, ou seja, o 0 e o 0, né? Bom, ó, vemos aqui, ó, distância é 0 e a gente está no nó 0. Vamos ver aqui as nossas gerações. Bom, aqui na lista do count dist a gente já somou um aqui, né? O visitados na posição 0, ele é falso. Como vocês podem ver aqui, ó, é falso. Então ele não vai somar, ou seja, não, é porque não contou, porque não teve ninguém da geração 0 que foi nessa festa. Então agora a gente vai para os filhos do nó 0, que no caso aqui é o 3 e o 5. A gente vai primeiro para o 3. Vocês vão ver bem aqui, ó. O filho agora é o 3, então, chamando a função agora, estamos no nó 3 e já temos uma distância de 1, né, do nosso nó raiz. Fazemos o mesmo processo, somamos um ali. Agora, aqui no índice 3, na nossa lista visitados, é true, ó. Então ele vai, ou seja, o que significa? Que significa que, como vocês podem ver aqui na entrada, teve gente da geração 3 presente na festa. Ótimo, então marcamos ali como que compareceu, né? Ali marcamos a ocorrência. Então seguimos aqui, agora vamos para os filhos do nó 3. Os filhos do nó 3 são o 2 e o 6, agora a gente vai para o 2. Ó, agora estamos no nó 2 e a distância já é 2. Fazemos o mesmo processo. Visitados na posição 2 é o que? É true, então teve gente da geração 2. Vamos marcar na nossa lista de ocorrências e vamos seguir. Agora para o nosso nó 2. O nosso nó 2 não tem nenhum filho. Então a gente volta para o nosso nó 3. Do nosso nó 3 agora, o próximo filho é o 6. Então a gente vai para o 6. Pronto. Ó, como vocês podem ver aqui, estamos no nó 6 ainda com distância 2.
Aí faz aquele mesmo processo, ó, já contando aqui. E na posição 6 do visitado era falso, então ele não teve ninguém aqui da geração 6 que foi. Então vamos agora para os filhos do nó 6, que é o 8, só o 8. Então agora estamos no nó 8. E a distância agora já é 3, ou seja, já estamos no nível 3 de profundidade. E aí fazemos aqui o mesmo processo. Aparentemente aqui na posição 8, ou seja, tinha gente aqui da oitava geração, né? É true, então seguimos aqui, vamos para o filho do 8. Estamos agora, o 8 não tem, né? O 8 não tem filhos, então a gente volta para o nó 6. E agora voltamos para o nó 3. O nó 3 não tem mais filhos para visitar, a gente vai voltar para o raiz. Pronto, estamos no nó raiz. Agora vamos para o segundo filho do nó raiz, que é o 5. Pronto, estamos agora no nó 5, como vocês podem ver aqui, ó. E agora vamos fazer aqui contar a distância aqui, né? Somos mais um ali. E agora vamos para o filho do nó 5. O nó 5 tem como filho 7. Vamos para o 7. Pegamos um 7, fazemos ali, não tem ninguém da geração 7 presente, então seguimos. O 7 ele não tem, deixa eu ver aqui, ele tem dois filhos, ele tem 1 e o 9. Então a gente agora vai para o 1, se eu não me engano. Pronto, estamos no nó 1. Vamos aqui, tem gente da geração 1, então a gente marca ali como presente. E agora vamos ali o 1, vamos ver se o 1 não tem nenhum filho, então vamos voltar para o nó anterior, que é o 7, para o nó pai dele. Bom, agora vamos para o 9. Tem gente da geração 9, então marca como presente. E agora vamos para o nó 4. Tem alguém presente da 4? Não tem, então o 4 não tem filhos. Então voltamos para o nó 9. No nó 9 não tem mais para onde ir, voltamos para o 7. Isso mesmo, voltamos para o 7. E depois voltamos para o 5. E agora para o nó raiz. E agora a gente já passou por todo o nosso gráfico. Não tem mais para onde ir. Agora a função aqui nessa parte de baixo vai contar, fazer aqui a porcentagem do que pede na questão, e depois mostraremos para o usuário aqui com dois números decimais, né, depois da vírgula. Tranquilo, galera? Agora vamos aí para outra questão que eu tenho aqui para mostrar para vocês, é essa aqui da gincana, que ela consiste em quê? Uma professora vai fazer uma gincana com os alunos. E aí ela pede para que os alunos façam grupos, mas é obrigatório que ambos ali tenham um laço ali de amizade para estar no grupo. Ou seja, cada grupo só pode ser formado por amigos. Então ela pediu para que os alunos fizessem ali de alguma maneira para que ela soubesse quem é amigo de quem. E eles fizeram uma lista de números que basicamente representa ali quem é amigo de quem. E aí, por exemplo, vamos pegar aqui essa entrada. Essa entrada ela é composta por uma linha que contém NM. O N representa o número de alunos na turma e o M representa o número de linhas na lista. Ou seja, tem 7 alunos na turma e aqui na lista vai ter 6 linhas. Essas linhas, o que é que ela representa? Ela representa aqui que, por exemplo, o aluno 1 é amigo do 6, o 6 é amigo do 4, o 5 é amigo do 2, o 3 é amigo do 7, o 2 é amigo do 3 e o 7 é amigo do 2. E aí, o que é que ela pede como saída? Ela pede o maior número de... tipo, o máximo de grupos que ela pode formar, né? E aí, como é que seria mais ou menos aí essa ideia? Isso aqui, como eu tinha falado também na outra questão, isso aqui
vai formar também para a gente uma matriz de adjacência, que basicamente vai facilitar para a gente ver qual nó está ligado a outro nó. Então, olhando aqui de novo o nosso código, aqui está a nossa função do DFS. Logo aqui no começo a gente vai receber a adjacência, o nó e os visitados. Aqui no começo a gente tem uma variável que representa o nó atual que a gente está. A gente verifica se ele foi visitado. Se ele não foi visitado, então a gente marca aqui ele, né, como visitado. E aí agora a gente vai olhar para os vizinhos dele. A gente vai verificar se o vizinho foi visitado. Se não foi, a gente já chama aqui recursivamente a função. E agora aqui a gente pega, né, o N e o M, e depois a gente pega aqui os alunos, né, a lista dos alunos. Aí o que eu fiz aqui? Eu fiz aqui a matriz de adjacência. Ela vai... Aqui é basicamente um dicionário. Para quem não sabe, um dicionário no Python, ele é uma estrutura de chave e valor. E aí o que eu estou fazendo? Para cada i que vai de 1 até n, que é o número de alunos na turma, mais 1, o i vai ser a minha chave e o valor vai ser uma lista vazia. E também tem essa aqui, outro dicionário, que vai receber tudo aqui como falso, que significa os visitados, né? Os nós que foram visitados. É o que eu faço aqui, ó. Agora a gente vai preencher essa matriz de adjacência. Para cada i e j, ou seja, para cada, vamos dizer assim, para cada número de aluno, né, que a gente recebeu aqui na nossa lista, a gente vai basicamente ligar um ao outro, né? Por exemplo, se o 1 está ligado com o 3, se o aluno 1 é amigo do 3, então nessa lista de adjacências, a chave 1 vai ter como, vamos dizer assim, filho o 3, e a chave 3 vai ter como filho o 1. Então, já é aqui uma maneira aqui da gente mapear, né, o nosso grafo. Aí aqui a gente coloca aqui o número de times começando com 0, e aí a gente vai agora olhar os estudantes, ou seja, para cada número de estudante, né, aqui dentro do mesmo espaço, né, dentro do mesmo range, a gente vai verificar se esse aluno, né, se esse nó já foi visitado. Se ele não foi, então a gente vai chamar a nossa função, que já recebe aqui as adjacências, o nó e o visitado. E aí, basicamente como é que funciona? Tem lá o nosso grafo, e ele vai visitar até o final. Enquanto tiver nó tendo filhos, ele vai até o final, né, como é o nosso DFS. E aí quando ele chega no final, a gente sai dessa função, a gente vai voltando. A gente sai dessa função e aí soma mais 1 no número de times. Isso significa que deu para formar o time ali com todos os amigos. Ou seja, quando tem amizade, aí quando, por exemplo, você tem uma ligação com outra pessoa, ou seja, um nó está ligado a outro nó. Enquanto eles estiverem ligados, ele vai percorrer todo o grafo. Quando ele chegar numa parte que não tiver mais, quando não tiver mais para onde ir, né, não tiver mais nenhuma ligação, ele vai voltar e depois vai somar mais um no time. E aí depois ele vai olhar o outro nó. Se o outro nó tiver mais ligações, vai indo até não tiver mais nenhuma. Depois ele volta e marca mais um time completo. Tranquilo? E aí aqui no final a gente marca aqui mostra, né, para o usuário, com a questão pede o número de times que pode ser formado. Tranquilo, galera? Era isso. Bom, galera, agora voltando aqui, tem alguns materiais aqui para indicar para vocês, que é aqui 2 vídeos que me ajudaram bastante a produzir esse material, que é o DFS, Algoritmo de Busca em Profundidade, Algoritmos e Grafos, aqui do canal Aulas de Computação,
E também esse vídeo aqui da Univesp, estrutura de dados, aula 26, grafos, busca em profundidade. São vídeos muito bons que vocês podem pesquisar aí depois no YouTube para aliar junto com esse vídeo, né? Para vocês entenderem mais. Também tem aqui dois sites, um da USP, né? Algoritmos em grafos. E tem esse outro aqui, que também ajuda muito. Tranquilo, galera? Era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem bem, estudem. E espero que eu tenha ajudado vocês. Tranquilo? Tamo junto. Se inscrevam no canal, deixem seu like. É nóis.